Anuário de Segurança Pública revela que Brasil teve 205 estupros ao dia em 2022. Estudo ainda mostra que brasileiros sofrem 208 golpes por hora. Lula participa de homenagem aos 150 anos do nascimento de Santos Dumont, o pai da aviação. E Copa do Mundo de Futebol Feminino. Anfitriãs, Austrália e Nova Zelândia vencem na abertura do torneio. O Brasil News da Rede Brasil de Televisão está no ar. O Brasil registrou quase 75 mil estupros em 2022, uma média de 205 casos por dia. É o maior número da série histórica, medida pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública desde 2011. O dado faz parte do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira. Os dados apontam que foram cerca de 6.244 casos por mês, o que representa cerca de 205 registros do crime por dia. O levantamento realizado considera as ocorrências que foram informadas às autoridades policiais. Como nem todos são registrados, pode haver subnotificação. Segundo a série histórica do anuário, o ano de 2022 teve o maior número de registros de estupros, o que representa um crescimento de 8,2% em comparação com 2021, que teve quase 69 mil ocorrências registradas. Das vítimas, 61,4% que registraram ocorrência eram da faixa etária de 13 anos de idade. Ainda de acordo com os dados, a maior alta se deu justamente entre estupros de vulneráveis, o que representa uma alta de 8,6% de casos. Em 2021, foram mais de 52 mil casos registrados e em 2022 o número disparou e foram registrados mais de 56 mil casos de estupro. Na tentativa de acabar com o aumento dos diversos casos de violência no país, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, publicou em suas redes sociais uma lista de ações planejadas pelo governo para lidar com o aumento de crimes violentos, como o estupro e de casos de estelionato e racismo. O ministro ainda ressaltou um plano específico para a Amazônia e controle de armas, na tentativa de combater a alta da violência. Ainda segundo o Anuário de Segurança Pública, nos últimos 5 anos, o número de estelionatos no Brasil triplicou. Só em 2022 foram registrados mais de 1 milhão de casos, o que representa um aumento de 326% de crimes dessa categoria. Foram mais de 151 mil casos de estelionato por mês, o que significa 208 golpes por hora. Em 2021, foram mais de 1 milhão de casos, o que, segundo o levantamento, mostra um aumento de 38,5% de golpes nos últimos 2 anos. Especialistas no assunto destacam que já era esperado que o número de estelionato crescesse no país, pois, desde 2018, há uma alta significativa desses tipos de casos e tiveram proporção dobrada na era da pandemia. Os dados mostram que só de estelionatos comuns, em 2021, foram mais de 650 casos, a cada 100 mil habitantes no país. No ano seguinte, foram 896, o que representa um crescimento de 38%. Além do estelionato comum, os golpes virtuais dispararam no Brasil. Foram registrados 115 estelionatos a cada 100 mil habitantes no país, só em 2021. Já no ano passado, houve um crescimento de mais de 65% de casos desta natureza, chegando a 190 casos de estelionato a cada 100 mil habitantes. Os estudiosos também alertam que, num intervalo de 5 anos, houve uma alta no consumo, o que somou com outros fatores que desencadearam um aumento de pessoas lesadas. Mas os pesquisadores também destacam que este não é um problema exclusivo do Brasil, pois também houve um crescimento de estelionatos no mundo. O Palácio do Planalto vai definir nesta quinta-feira a versão final do novo decreto para a regulamentação de armas no país. E o texto deve ser publicado até esta sexta-feira.
Caberá ao presidente Lula definir se vai permitir ou restringir a aquisição de pistolas 9mm, ponto de divergência entre os ministérios da Defesa, que defende a liberação, e Justiça, que é favorável à proibição. Nas últimas semanas, empresários do setor circularam por Brasília para tentar manter a liberação desse tipo de pistola, que foi autorizada no governo de Jair Bolsonaro. No entanto, interlocutores do Palácio do Planalto dizem que, neste momento, a tendência é pela proibição. O grau de letalidade da pistola 9mm é o argumento técnico para a proibição da venda. Na arena política, o assunto opõe mais uma vez Defesa e Justiça e também tem defensores e vozes contrárias no Congresso. O novo decreto sobre armas foi apresentado pelo Ministério da Justiça em maio. Recebeu ainda propostas do Ministério da Defesa, que foram incorporadas ao texto. O documento passa pela fase final de análise na Secretaria de Assuntos Jurídicos da Casa Civil. E na manhã desta quinta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da cerimônia A Vida, a Obra e os Valores de Santos Dumont em 6 atos. Uma homenagem promovida pela Força Aérea Brasileira aos 150 anos do pai da aviação. Senhoras e senhores passageiros, apertem os cintos e preparem-se. O mais pesado que o ar está iniciando a decolagem. O evento, na Base Aérea de Brasília, celebrou a vida, a obra e os valores de Santos Dumont. Há exatos 150 anos atrás, nascia o pai da aviação. Foi ele quem realizou o primeiro voo homologado da história. Santos Dumont projetou, construiu e voou os primeiros balões dirigíveis com motor a gasolina. Em sua homenagem, a Força Aérea Brasileira contou a história do aeronauta e, entre tantas conquistas, o dia em que Santos Dumont criou o 14 bis, viabilizando o primeiro voo de um objeto mais pesado que o ar. Senhoras e senhores, ao vermos Alberto Santos Dumont, acompanhado de seus leais mecânicos e auxiliares, preparando o 14 bis, sua mais famosa invenção, para decolar do campo de Bagatelle perante os avaliadores do Aeroclube de Paris e uma curiosa plateia, uma vez mais nos questionamos sobre qual caminho ele percorreu até conseguir provar ao mundo, em 23 de outubro de 1906, que era possível voar com um artefato mais pesado que o ar. O presidente Lula assistiu à apresentação e, na ocasião, ele ainda fez a entrega da Medalha de Mérito Santos Dumont ao vice-presidente Geraldo Alckmin, 8 ministros e ao cardeal de Brasília, Dom Paulo César Costa. No final, a Esquadrilha da Fumaça sobrevoou pela base aérea da capital federal para homenagear Santos Dumont. A Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, compartilhou com a CPI dos atos golpistas, que investiga os ataques de 8 de janeiro, o rastreamento sobre financiadores e novas tentativas de ataques. A Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, compartilhou com a CPI dos atos golpistas, que investiga os ataques de 8 de janeiro, 11 relatórios de inteligência que descrevem as diversas frentes de organização da invasão dos prédios dos 3 poderes. Nos relatórios, o órgão rastreia os suspeitos de financiar e divulgar os atos, além de indicar como eles se organizaram por meio das redes sociais e o plano orquestrado de ataque a torres de energia e sistemas de controle. Segundo a ABIN, após o 8 de janeiro, o formato dos ataques poderia mudar, aumentando o risco de vandalismo, sabotagens e ataques a sistemas de controle, como os de distribuição de energia, gás e gasolina. O relatório também lista 9 tentativas de sabotagem a torres de linhas de transmissão, com relevância estratégica para a matriz energética nacional, em cidades como São Paulo, Cuiabá e Medianeira, no Paraná.
Ainda, a ABIN identificou 83 pessoas e 13 organizações que contrataram 103 ônibus fretados para transportar 3.875 pessoas a Brasília. A grande maioria dos contratantes é do Sul e Sudeste. E a seguir, governador gaúcho Eduardo Leite aciona Ministério Público contra Jean Willis por homofobia. Em busca de novo mandato na Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras se aproxima do presidente Lula. O Brasil News volta já com essas e outras informações. Até já!